Agora vamos falar mais de exemplos, vamos focar em exemplos de biomimética. O primeiro exemplo é um exemplo razoavelmente conhecido, que é o efeito Lotus. O que é a Lotus? Lotus é uma planta que vive em pântanos, né, lá, em regiões pantanosas, tal, tem lama, tem lodo, e ela é uma planta que se destaca porque, embora lá na lama, ela é uma planta muito limpa. Como que ela consegue isso, né? Então o pessoal foi investigar, os cientistas foram investigar e chegaram a analisar, né, as superfícies, tanto das folhas como das flores da lótus, tem uma estrutura mais ou menos como está aqui nesse esquema. Então ela tem lá uma espécie de uns conezinhos, né, aqui nessa outra imagem dá para ver esses conezinhos. E cada um desses cones, aqui na figura de cima dá para ver que tem algo esbranquiçado. Eles são verdes, mas com algo esbranquiçado. Esses esbranquiçados são bastõezinhos, né, que são cristais de cera. E essa estrutura aqui desses cones com esses bastõezinhos cristais de cera, eles criam uma superfície hidrofóbica. Então, o que é uma superfície hidrofóbica? Uma superfície que a água não molha. Então, a água forma, quando cai aqui, ela forma gotas e rola por cima da superfície. Ela não chega a molhar a superfície. E com isso, qualquer sujeira que tenha se depositado na planta, na primeira chuva que cai, as gotinhas caem, né, e rolam sobre a folha ou sobre as flores, levando qualquer sujeira, e a sujeira cai no solo, né, na lama. Então é uma planta que está sempre limpa. E tanto que ela é, nas filosofias orientais, é um símbolo de pureza, né, a planta lótus, e a flor de lótus especialmente. É um símbolo da alma, né, da parte divina do ser humano. Então, é assim que funciona. Daí vem, tudo bem, o pessoal estudou isso aí, os biólogos normalmente estudam mais no sentido de entender como é que funciona a planta, como é que ela é, né, classificam a planta, etc., mais no sentido da pesquisa básica. Depois vem o pessoal tecnológico para tentar como é que podemos aproveitar isso, né, imitar isso. E aí surgiram já tecidos que implementam ou que aplicam o efeito Lotus. Então se cria, né, nas formas de trançar o tecido, na própria superfície do tecido, procura-se imitar essa estrutura que tem aqui, e com isso já se chegou a tecidos que acontece o efeito Lotus lá. Então, mesmo que você derrame um suco, né, etc., ele não vai molhar a superfície, vai ficar ali as gotículas, e aí você pode simplesmente bater isso, né, ou passar um pano tal, e tá limpo. E também já foi criada uma tinta para fachadas, né, que ela forma algo parecido com a planta lótus. E aí você tem uma fachada muito boa, porque mesmo que caia poeira, né, grude poeira, etc., na primeira chuva, as gotinhas de chuva vão rolar e levar embora a sujeira. Então a biomimética vai sempre nessa linha, tentar entender muito bem o fenômeno natural e depois buscar formas tecnológicas de realizar aquilo. Outro exemplo, peças que reagem à umidade. Então, nós sabemos lá que as coníferas, né, tem as pinhas, e dentro da pinha, aqui no meio, né, vem as sementes. E a intenção da natureza é que essas sementes se espalhem o mais longe possível da árvore que as originou. E com isso aquela espécie vai se espalhando por uma área cada vez maior. E as pinhas trabalham dessa forma aqui. Quando está úmido, elas ficam fechadas.
Então está úmido significa o quê? Que se a semente cair aqui de dentro, ela vai ficar perto da árvore que a originou, que não é a ideia. Daí tem a outra situação, quando está seco, começa a sair um sol e tal, aqui a pinha se abre e libera as sementes, porque daí sim você tem a possibilidade de ventar e o vento carregar as sementes que caem aqui de dentro para longe e espalhar mais, nascer árvores um pouco mais longe daquela que originou e, né, gerar o efeito que a natureza pretende. Então, é uma estrutura que é sensível à umidade, essa pinha. Né? E aí teve um projetista que começou a tentar imitar isso para usar em produtos. Então aqui está um uso numa luminária. Tem outra situação que ele fez para uma espécie de uma cortina com esses elementos aqui que quando está seco ele abre. E daí a luminária tem um comportamento. Quando está úmido tem outro. Então isso aqui é uma coisa mais assim de efeito visual, né, do que algo útil, né, mas você pode ter usar isso aqui para finalidades técnicas também. É uma espécie do... Isso aqui é similar mais ou menos ao termopar, né? Que é duas placas com coeficientes de dilatação diferentes que ela pode usado em termostatos, por exemplo, tal. Então você pode ter isso aqui em aplicações mais técnicas, não apenas estéticas. Então, outro exemplo de tentar imitar a natureza, tentar fazer com que as coisas fiquem mais dinâmicas, não puramente estáticas. A natureza tem muito essa característica, né? Tem muitas estruturas que se adaptam, que são dinâmicas. Outro exemplo do casco bulboso. Então isso é utilizado em navios, né? Talvez eu já tenham visto algum navio com essa ponta aqui embaixo, né? Entre aspas, e se perguntado para que serve essa coisa, né? Então tem um objetivo, a inspiração vem lá da boca do golfinho, né? Dá para ver que é um formato muito parecido, né, com o casco bulboso. E qual que é a questão interessante? O navio sem isso, né, vamos dizer que o casco fosse reto aqui, continuasse, né, ele forma, ao se movimentar na superfície do mar, ele forma, a onda formada é essa aqui, essa em verde aqui. Isso aqui, principalmente a água que se arrasta aqui na lateral do casco, ela oferece uma resistência hidrodinâmica adicional, né? Que normalmente, vamos dizer que na situação ideal, o navio caminharia aqui ou navegaria sobre a superfície do oceano. Então você teria o atrito só abaixo da linha da água, o atrito com o casco. Porém, na prática, é isso que acontece. Existe uma formação dessa onda aqui na borda de ataque. Você tem toda essa área adicional abaixo do verde aqui, abaixo da linha verde, fazendo o arrasto, né? A resistência hidrodinâmica ao avanço da embarcação. E o casco, o bulbo, ele faz o quê? O bulbo, ele gera a onda aqui em azul. Então ele gera uma onda antes dessa aqui. Então ele já gera essa onda aqui, projetada ou pensada de tal forma para criar uma interferência destrutiva com a onda verde, e a onda resultante é a onda vermelha. Então, a área efetiva de arrasto é a que está abaixo da vermelha. Dá para ver que ela menos do que a metade do que seria se fosse só o casco formato original. Então, com isso se ganha muito em economia de combustível, em autonomia da embarcação. Mais um exemplo é o famoso besouro da Namíbia.
Então, na Namíbia é um país que boa parte dele é formada de deserto, região desértica, e o besouro faz o quê? Aqui dá para ver o besouro numa postura um tanto estranha, né, com a parte de trás levantada, a parte da frente, a boca aqui para baixo e tal. Por que ele faz isso? Porque é um lugar seco e o que ele faz tem um horário lá de manhã que é o horário onde as condições atmosféricas formam o ponto de orvalho. Né? Então ele fica perto do topo de uma duna no deserto e fica nessa posição aqui. E aí nas costas dele aqui vem o ar mais úmido, né? E condensa, vai formando gotículas de água. E ele tem no casco dele, né, na superfície aqui dele, uma espécie de ranhuras. Então tudo isso propicia que essas gotículas de água vão se formando, vão cada vez mais pesadas, vão se juntando umas às outras e elas vão escorrendo lá para a boca do besouro. E lá na frente, quando a gotinha chega lá, ele bebe. Então, uma vez por dia, no horário lá do ponto de orvalho, ele bebe água. Depois, no resto do dia, ele toca a vida dele. Né? O que se procurou fazer? Então, o projetista observou isso aqui, né? Observou a situação. Biólogos, né, estudaram isso aqui, já tinham classificado o besouro, tinham estudado o comportamento dele, que é o que os biólogos fazem, mas daí foi alguma pessoa da área de tecnologia e pensou, como que eu faço para... Porque lá tem, nesses desertos da Namíbia, tem tribos, tem populações que vivem lá, tá? E precisam de água, sofrem com falta d'água. Ele pensou, vamos tentar fazer a mesma coisa para esse povo ter água. E ele inventou isso aqui. Imagine uma panela virada ao contrário, é um pote virado ao contrário, com uma estrutura aqui de ranhuras, tentando imitar aqui as costas do besouro. E a mesma ideia, formar as gotinhas, isso aqui fica lá sobre a duna, vai formando as gotinhas, essas gotinhas vão escorrendo e tem uma estrutura tubular aqui em volta e uma boca ali por onde se retira a água. Então, depois de deixar isso aqui lá à noite, né, a pessoa vai lá e tira aqui um pouco de água para ela poder utilizar, beber, cozinhar, etc. Tem outras soluções para a mesma finalidade, daí com o uso de redes, né, com a mesma ideia de fazer a água condensar na rede e recolher a água. Então, tá aí mais um exemplo. Agulhas inspiradas em mosquitos. Então, existe muito medo em relação à agulha, né? A picada da agulha, a criança tem medo. Tem muitas pessoas que precisam fazer aplicações de injeção com frequência, por exemplo, quem tem diabetes, né? E para isso uma empresa foi estudar como é que faz agulhas que incomodem menos as pessoas, que gerem menos resistência, que a picada seja menos perceptível. Uma empresa japonesa foi estudar mosquitos, porque os mosquitos fazem exatamente isso. Né? Eles picam e na hora da picada, normalmente a pessoa que está sendo picada não sente nada. Né? E foram analisar, foram observar de perto como é que é o aparato lá na boca do mosquito. É algo parecido com isso aqui, é uma ponta muito fina, com uma lâmina levemente serrilhada aqui, e daí o tubo por dentro. Então ele insere isso na pele, né, insere até achar um vaso sanguíneo, até achar um capilar ou algo assim, e daí eles também, muitos mosquitos, acho que quase todos eles injetam uma substância anticoagulante para evitar que as plaquetas já fechem aquele ferimento, né?
e daí eles sugam, se enchem lá do sangue e tal e saem. E normalmente a pessoa vai sentir a picada depois, por causa do... Acredito, não sei exatamente, mas acredito que seja o próprio que o mosquito injetou ali para anticoagulante que causa alguma reação alérgica tal, que a gente sente a coceira depois, né? Mas basicamente é esse o funcionamento. Daí por que não tentar fazer uma seringa com uma agulha imitando esse aparato aqui da boca do mosquito? E foram estudar mais a fundo como é que funciona, né? E conseguiram imitar, conseguiram fazer a imitação e a agulha lá de seringa que tem um formato o máximo possível parecido com com o aparato bucal do mosquito. E testaram e verificaram que realmente ó, a sensação que a pessoa tem com a picada de uma agulha dessa é muito mais suave do que com a agulha comum. Outro exemplo, esse aqui a gente vai ilustrar mais como é muitas vezes difícil fazer essa emulação, né? Então isso aqui é uma teia de aranha, dá para ver que é um fluido, né? É um fluido e que ele dá para ver, formado por várias gotas aí, né? Vamos dizer assim. É um fluido como se fosse uma espécie de uma resina, né? E como a gente sabe, a aranha ela consegue reabsorver isso aqui para dentro dela, né? Então ela estende a teia, depois ela recolhe a teia, né? E como que você imita algo assim com a tecnologia humana, né? Então aqui está uma tentativa. Isso aqui da Universidade de Oxford, eles fizeram isso aqui, é um filamento, uma gota de resina. Então o material, o filamento, ele se enrola ali, né, nessa gota, e depois ele estende e libera de novo o filamento, a teia, entre aspas, né? Então isso aqui ainda é pesquisa básica, né, tentando emular o princípio, e depois que vai se tentar chegar a algo, uma aplicação prática disso. Um outro exemplo são os materiais autorreparadores. Hoje em dia nós temos, né, alguns plásticos. Esse exemplo aqui é de um plástico, tem concreto autorreparador, tentando emular o quê? O que o corpo humano, por exemplo, os organismos dos animais fazem. Então, né, se ocorre um corte, uma perfuração, imediatamente o corpo começa a agir. Vem lá as plaquetas, né, fecham os vasos sanguíneos, a pele já começa a ser reconstruída, já se deslocam anticorpos lá para combater qualquer organismo invasor que entre pela ferida, né? Então o organismo tem toda uma reação ali ao ferimento, de cura, né? E os materiais, tradicionalmente os materiais humanos não têm nada parecido com isso, mas por algumas situações está se começando a desenvolver. Então esse aqui é um plástico, né? Aqui está tá lá a matriz do plástico, tem o plástico em si, microcápsulas com material, uma resina e um catalisador, e aqui está uma fissura. Começou a aparecer pelo uso do material, tal, começou a aparecer uma fissura. Então, dobra, desdobra, por exemplo, peças plásticas, começa a formar fissuras. Essa fissura foi caminhando dentro do material e ela acabou entrando em contato com algumas dessas microcápsulas aqui. E o que vai acontecendo? Elas se polimerizam, né? Enchem a fissura com esse mesmo material e
curou, vamos dizer assim, curou a ferida que estava aparecendo, ele curou a ruptura que estava acontecendo. Então, é a solução tecnológica para tentar imitar o que a natureza faz. Robôs biomiméticos, então temos N exemplos aí, né? Tem robôs de combate, né? Para carregar cargas para os soldados não terem que carregar e em terrenos difíceis, né? Montanhosos, etc. Então, imitando uma mula, um cão, né? Então, dá para ver que é muito parecido, né? Todas as articulações que o animal tem e tal. Aqui um robô nadador, né? Imitando aí um peixe, né? Um tubarão ou uma barracuda. Robôs manipuladores, né? Robóticos para pegar e manipular peças, imitando lá a tromba do elefante. E é lógico, vai ter sempre que se achar meios tecnológicos. Você não consegue imitar exatamente a natureza como ela é, porque nós não temos na tecnologia desenvolvido suficientemente bem músculos, né, as estruturas que a natureza tem, embora esteja em desenvolvimento isso. Então, no caso aqui, dá para ver que é pneumático, né, são câmaras, várias câmaras de ar aqui, e delas, conforme que o movimento que se quer que o braço robótico faça, se enche algumas câmeras, se esvaziam outras e tal, e tem o pegador lá na ponta. Não está tendo muito desenvolvimento nessa área, porque o que acontece? Aquilo que é mais similar à natureza, principalmente para situações que você tem que pegar e manipular alguma coisa delicada, é muito melhor. Né? Ele é muito mais efetivo nesse sentido. O manipulador robótico, por exemplo, pneumático, hidráulico, ele normalmente não vai ter tanta sensibilidade, tanta delicadeza para manipulações sutis que tem que ser feitas. Né? Então está tendo muita pesquisa nessas áreas aí. Gerenciamento biomimético. Então, também dá para buscar na natureza inspiração para princípios gerenciais, como que a natureza gerencia as coisas, né? Como que os organismos organizam, administram as coisas. Então, um exemplo aqui são os insetos sociais. Né? Então, tem pesquisadores que estudam abelhas, estudam formigas, estudam vespas, né? E aqui estão algumas conclusões de uma pesquisadora que ficou vários anos estudando um formigueiro. Ela chegou a algumas conclusões aí. Ao contrário do que a gente pensa, que formigas são seres que não têm personalidade e tal, ela concluiu que cada formiga é diferente. Tem sua própria personalidade e seu estilo de trabalho próprio. Cada formiga oferece soluções criativas para a colônia. As formigas trabalham em equipes de 3. Essas equipes não são permanentes, elas podem variar. Né? Às vezes são 3, depois para uma outra tarefa, uma delas se junta com outras 2, forma uma outra equipe de 3. Cada equipe desses trios, né, contém um líder social e que é mais generalista e 2 especialistas. E esses times triplos são modulares, se unem ou se separam dependendo da tarefa em mãos. Então dá para tirar princípios, né? Isso aqui é de um livro, né? É o livro Biomimetic Management, da autora Olga Bogatireva, que ficou anos estudando. E ela tira lá alguns princípios que podem ser utilizados para gerenciamento humano. Dá para projetar usando a biomimética. No caso aqui, a gente até poderia dizer que
dá para pensar em bioutilização, mas não simplesmente utilizar, nesse caso, a natureza como fonte de material, algo assim, né? Fonte de alimento, mas utilizar como fonte de soluções. Então, alguns pesquisadores pegaram lá o mapa de Tóquio, colocaram um fungo para crescer e colocaram pedacinhos de aveia nos pontos principais lá, onde tem concentrações de pessoas em Tóquio, né, que vamos dizer, seriam as estações, né, de metrô lá de Tóquio. E deixaram o fungo se desenvolver. Ele foi desenvolvendo uma rede que conecta todos esses pontos, muito parecida com aquela que foi projetada pelos humanos. Então, aqui é a rede criada pelos fungos e aqui é a rede real, criada pelos humanos. Então dá para ver uma similaridade bem grande, né, entre as duas redes aí. Então dá para utilizar, vamos dizer, você tem uma outra cidade para criar algo assim, utilizar a inteligência, né, ou a capacidade de otimização que o fungo tem, dá para tentar utilizar. Mas seria mais uma técnica aí disponível, além das técnicas de simulação computacional, etc., que o ser humano já domina.